Olá, pessoal. Segue mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje falaremos sobre deixar de falar sobre algum assunto resolve o problema, tá? Ou deixar de pensar sobre algum assunto com aquela pessoa, com o chefe no trabalho, com o pai ou com a mãe, com o filho, com a filha, com alguém próximo, algum parente, algum amigo. Deixar de falar, deixar de pensar sobre algum assunto resolve. Em paz, você parar para pensar e colocar as ideias no lugar, sim, né? Você é necessário um tempo para você se afastar e colocar as ideias no lugar, tá? Mas o que eu estou querendo falar nesse vídeo é sobre fugir da situação, não querer falar sobre o assunto, tá? Fugir mesmo, você não quer nem pensar sobre isso porque te desperta uma dor, um medo, uma raiva, um desconforto, tá? Então você reprime isso dentro de você. Você não entra em contato com esse assunto dentro de você. É como se você fugisse disso mesmo. É como se você não quisesse lidar com essa situação. Tá? Então, a gente vem para esse planeta, para esse mundo, e às vezes a gente se depara com situações que a gente não imagina que tenha que passar. Tá? Eu falo isso porque após muitas limpezas emocionais eu encontrei situações que eu jamais imaginaria que eu fosse passar. Porque a mente encobre muitas vezes as situações que a gente passa e a gente vai limpando e encontra situações ali que você se depara com aquilo, você, ou você limpa ou você limpa. Né? Então, mas o EFT ajuda você a se libertar disso, né? E é nisso que eu vou falar nesse vídeo. Quando você tem alguma questão, sabe, de alguma situação, de algo que você precisa resolver, mas você sabe que dentro de você você não está dando conta disso, dessa informação, você está fugindo, você não quer pensar, você nem conversa com ninguém, você nem partilha, você foge mesmo. Como o diabo foge da cruz, você não fala sobre o assunto. Ou então, quando fala, toda vez que fala, gera briga, gera desconforto, gera raiva. Muitas das vezes, esse assunto ele está no inconsciente. Se você deixar para lá, não pensar nele, ele vai ficar ali. Ele vai ficar ali, ele vai ficar uma energia parada em você, tá? Ele fica uma energia parada e é como se ficasse ali e um engodo, ele fica todo juntando mofo. E o universo, ele vê isso. É como se fosse um código de barra. Ele vai passando e não sabe quando, se é agora ou depois, vai acontecer uma situação onde pessoas e vai acontecer algo para você olhar para isso. Tá? Ou então vai acontecer uma situação similar para você olhar para essa questão de um jeito, mais cedo ou mais tarde você vai olhar, vai ter que se deparar com isso. Tá? E aí, o que eu quero falar? Com o IFT, você pode resolver essa questão que está na sua mente e que você não quer falar, que você não quer falar sobre isso, não quer é, se, se conectar com essa dor. Com o IFT, você pode resolver isso em você, mas ninguém só com você, tá? Ah, mas eu preciso falar com fulano, com Beltrano, e não dá certo, toda vez gera briga, ou então eu tenho medo, eu tenho uma medo da frustração, uma decepção muito grande. Primeiro resolve isso dentro de você. E aí que entra o EFT, entende? Você fala, você abre esse assunto para você mesmo, dentro de você, você resolve isso dentro de você, entende? Esse assunto dentro de você tem que estar muito resolvido, esclarecido. E aí, a hora que você perceber que já está tudo bem, aí sim as coisas vão fluindo para tá se resolvendo, tá? Então, o que que você pode fazer? Primeiro, você vai pelo contorno da situação. O contorno é você fala para o IFT mesmo, sozinha no seu quarto, fala assim, mesmo que eu não tenha como lidar com essa situação que eu estou sabendo, eu me perdoo e me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu não saiba lidar com essa situação, eu tenho medo disso, eu tenho medo de me magoar muito, eu me perdoo e me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu tenha que eu fiquei sabendo dessa situação, que eu tenho que lidar com isso, resolver isso, mas eu tenho medo, eu me perdoo e me aceito profundo e completamente. Aí você vai contar sobre essa situação
com o EFT, tocando nos pontos do EFT, ó. Eu tenho que resolver isso. Me contaram sobre essa situação. É uma grande decepção na minha vida. Ou eu também tenho que passar essa informação para alguém. Eu não sei como essa pessoa vai reagir. Eu estou muito mal com isso. Aí você vai tocando nos pontos até isso se dissolver dentro de você, entende? Aí esses pontos eles vai te ajudar a esclarecer melhor, a se resolver melhor. Aí você toca nesses pontos e vai falando tudo que você pensa, o que você está sentindo na hora, a dor, o desconforto, a tristeza, mas você fala tudo que você puder imaginar. Se você quiser expandir esse assunto, aumentar 3, 4, 5 vezes pior, tá? Aumenta para quebrar esse receio interno, esse medo interno dentro de você, tá? Aí você vai falando, falando e tocando nos pontos, e isso vai se resolvendo dentro de você. E aí vai esclarecendo, você vai ficando claro para você, tá? E até a emoção de tristeza, de dor ou decepção, ela vai ser dissolvida, porque daí você pode falar a emoção, mesmo que eu esteja decepcionada ao saber disso, eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Aí você repete 3 vezes e vai falando, eu estou decepcionada, eu estou muito decepcionada, a decepção é muito grande, eu não sei como lidar com isso, o que que as pessoas vão dizer? Aí você vai tocando nos pontos e vai falando a sua decepção, e aí se a decepção mudar de nome e for para tristeza, você continua falando. Mesmo que eu esteja muito triste ao saber dessa situação, eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Aí você vai falando para você mesmo até esse assunto se dissolver por completo, até a hora que você falar sobre esse assunto para você mesmo e não sentir mais nada, tá? A hora que você falar isso para você mesmo e sentir paz, é a hora que você resolveu toda essa questão dentro de você. Ai, Rosa, mas eu tenho que falar com outra pessoa, eu não sei como lidar com isso, eu sei que eu vou chegar nela, ela vai espernear, ela vai. Aí você faz um EFT para você mesma, com que você acha, como que você acha que ela vai reagir diante desse assunto, como você acha que ela vai reagir quando você for falar isso para ela. Aí você, eu acho, mesmo achando que ela pode ficar muito nervosa comigo, eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Aí você vai tocando nos pontos e vai falando o que você acha que como ela vai reagir diante desse assunto, entende? Aí você vai tocando e vai falar, ela vai ficar irritada, ela vai ficar muito triste, eu também vou ficar assim, nós duas vamos sofrer muito com isso. Aí você vai tocando nesse assunto e vai falando, tá? Até para outras questões financeiras, vai pedir aumento para o chefe, e você não sabe como lidar e você se sente inseguro, você pode fazer o EFT também, tá? Mesmo eu querendo pedir aumento para o meu chefe, eu não sei como lidar com isso, eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Também, tá? Você pode pedir aumento para o chefe, pode conversar, pode mudar, querer mudar de função. Primeiro você prepara esse assunto dentro de você. Ele tem que estar muito esclarecido, muito resolvido. Aí a sua impressão como a outra pessoa vai ficar, você resolve isso dentro de você, e aí você consegue lidar com isso melhor. Tá? Essa é a função do EFT, essa limpeza emocional. Ele tira essas resistências internas e deixa tudo mais claro, mais resolvido para a gente fluir melhor com as coisas, tá? Com os assuntos que muitas das vezes a gente não sabe lidar, tá? Então, essa é a energia, essas situações, eu no começo, eu aprendi um tempo atrás a esperar o momento certo para se falar as coisas, né? Depois de bater muita cabeça, né? Eu comecei a esperar a hora certa, o meu tempo, para eu lidar com isso. É como se eu estivesse me organizando internamente e aí eu ia e resolvia esse assunto. E muitas das vezes não precisava nem mais resolver, porque as coisas se resolviam por si só. E muitas das vezes pode acontecer isso com você também, tá? Então, faça essa limpeza para algumas questões, alguns assuntos que você precisa resolver primeiro dentro de você, para depois com a outra pessoa, tá? Esse assunto precisa muito estar muito claro dentro de você. E aí você vai e resolve com a outra pessoa. Ou por si só, o universo ele vai tomando conta e as coisas vão fluindo naturalmente.
tá? Se você soltar e deixar acontecer, é como o livro O Curso em Milagres, né, fala, o Espírito Santo ele vai cuidar e as coisas vão fluindo para o melhor caminho. Se você não agir e ficar bem com esse assunto dentro de você, que isso é fundamental, tá? Você solta isso, mas esse assunto é fundamental, ele está muito bem resolvido, essa questão muito bem resolvida, muito bem esclarecida dentro de você, esse assunto, esse problema, tá? Aí você tira com IFT, você limpa essa carga emocional com IFT. Então, eu espero que você tenha gostado desse assunto, tá? Desse tema. É como resolver, deixar de falar sobre um assunto, né? Um problema, ver se resolve ele. Deixar de falar vai resolver, deixar de pensar vai resolver? Muitas vezes sim e não. Então, primeiro sim porque você se organiza, mas não porque se tiver uma carga emocional ele vai ficar ali acumulando mofo, criando situações negativas. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, quando isso curta e compartilhe com mais pessoas e a gente vai se falando. Tchau, tchau!